Andando na verdade. Nosso tema para a terceira carta de João. Terceira carta de João. Se você começar com Apocalipse, vou retornar, antes de Apocalipse, uma página apenas, carta, livro de Judas, e mais uma página, terceira carta de João. É uma carta do apóstolo João para um crente, um membro da igreja chamado Gaio. E o que marca esta carta é ele falar sobre a verdade e sobre o andar nessa verdade. Isto é, viver nesta verdade. E nós vamos então, mais uma vez, sermos edificados por esta carta, terceira de João. Então é uma carta, um livro brevíssimo de 15 versículos apenas. Nós vamos ler a carta toda, mas lembrando, apontando aqui mais uma vez sobre este foco no andar na verdade, o verso 4 de 3 João diz: não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Esse verso aí nos aponta a tônica, o centro aí, a mensagem desta carta de João. E diz assim a carta toda, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos receber a palavra nesse momento. O presbítero, e aqui mais uma vez esclareço, presbítero, líder da igreja, ele aplica a ele mesmo esse título, e com o, não é muito específico, porque ele é o apóstolo. O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois por causa do nome de Jesus, que eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios, dos não crentes. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu respeito. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito que lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve. E então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. Aqui está a carta de João, que ele escreve a este homem, este crente chamado Gaio. O contexto é lá da Ásia Menor, região de hoje da Turquia. Havia a grande cidade de Éfeso, lá estava João nesse grande centro. E a partir dali, como apóstolo naquela região, ele supervisionava muitas igrejas na região. E enviava missionários, também enviava portadores de mensagem dele para as igrejas, orientando as igrejas.
E ele pedia às igrejas que recebessem esses portadores ou missionários que iam passar por ali para ir adiante, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho em outras localidades. E há um problema nesta igreja de Gaio. Nós não sabemos qual é a igreja, mas João aqui, nas suas palavras, deixa claro que é um problema, porque é um tal de Diótrefes que se opõe a João, a orientação de João, não quer receber os mensageiros que ele envia, e causa problemas, divisão dentro da igreja lá, onde ele fazia parte, Gaio também. Então agora João está lidando com isto através de Gaio, que tem uma atitude diferente da Diótrefes. Diótrefes quer dividir, não aceita a autoridade do apóstolo. Gaio não, Gaio é diferente. Então, aí está João se dirigindo às igrejas. Ele chama de filhos, os crentes, os membros da igreja, os discípulos de Cristo. Uma palavra que ele gosta de usar, carinhosa. Ele agora já idoso, um apóstolo idoso, chama os crentes de filhos, filhos na fé. E mais uma vez, versos 13 a 15. Tenho muito que lhe escrever. Tenho muito que lhe escrever. Mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. Aos nossos ouvidos, mais uma vez, chegou a palavra de Deus. Simon e Garfunkel é uma dupla que fez sucesso nos anos 60, creio que 70 ainda. E alguns aqui talvez se lembram deles, outros nunca ouviram falar. Mas foram famosos. E algumas músicas deles parece que continuam aí sendo lembradas. E uma delas, em o título, Sou uma Rocha. Sou uma Rocha. E parte da música diz o seguinte, a letra dela. Eu sou uma rocha, eu sou uma ilha. Eu ergui paredes. Uma fortificação profunda e poderosa que ninguém vai penetrar. Eu não necessito de amizades, elas causam dor. Risadas e amor são o que eu desprezo. Eu sou uma rocha, eu sou uma ilha. É difícil colocar o individualismo em palavras mais fortes do que esta. Esta autocentralidade fechada para todo mundo. Simplesmente é uma música que, entre muitos males, podemos colocar um que é terrível, que é uma música que fala de um indivíduo que cortou o relacionamento. Cortou o relacionamento. Não há mais relacionamento. Certamente algumas pessoas chegam a viver ao que essa música propõe. É difícil viver isso plenamente, a maior parte das pessoas não vivem plenamente, mas um fato é real. Relacionamento não acontece entre os seres humanos na forma que deveria acontecer, e até na forma que, ainda que às vezes rejeitamos, como diz a música, porque não nos damos bem com eles, há um anseio para que venha acontecer relacionamento. E nossos dias são dias de muita fala, há multiplicação de fala, especialmente com o advento de mídia, mas são dias que, com tanta fala, não quer dizer que são os dias de bom relacionamento, um relacionamento real. Como é que está o relacionamento nos lares? Como é que está lá em casa? Como é que está o relacionamento conjugal? Se olharmos a sociedade, diríamos está péssimo, porque o relacionamento está péssimo. O Evangelho de Jesus Cristo, a verdade da palavra de Deus, é sobre relacionamento. Primeiro, nosso Deus é relacional na sua forma triuna. E depois, Ele querendo expandir esse relacional e esse amor, é que Ele cria. Não que Ele precisava da criação, precisava de mim e você. Ele simplesmente quer multiplicar e compartilhar isto.
Então, Ele nos cria com condição de relacionar com Ele. Ele nos cria com condição de, criados à imagem e semelhança dEle, nos relacionarmos uns com os outros. E Ele vai estabelecer, inclusive, o matrimônio e a família. A verdade da palavra de Deus, da fé cristã, é muito relacional. É algo então que nós estamos precisando, o nosso mundo precisa, nessa crise relacional, onde as pessoas, se não querem o que esta música diz, eles vivem isso em grande parte. E como é triste, como é triste. E aqui vem a palavra de Deus falar sobre o relacionamento na verdade. Na verdade, a carta de João é sobre a verdade. E se nós lermos o Evangelho de João, vamos encontrar ali também a palavra verdade repetida tantas vezes, porque é um termo técnico para João, enquanto ele expõe quem é Jesus Cristo, a mensagem, vida e obra de Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6, João registra Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo como própria verdade, porque é Deus conosco. Isto é, Deus conosco. Deus, então, em Cristo. Então, é aquele que é, sempre foi e sempre será, por isso é a verdade. E então, quando pensamos em relacionamento na verdade, olhando a carta de João e ouvindo o que ele diz, nós temos que pensar em relacionamento numa verdade que é a verdade das verdades. É a verdade maior, Deus em Cristo, que então nos dá a identidade e definição do que deve ser verdade. Então, o relacionamento aqui, na verdade, de Cristo, Deus revelado em Cristo. Relacionamento na verdade. E isso precisa ser espelhado num relacionamento saudável, não é mesmo? A verdade, quem Deus é, precisa espelhar no nosso relacionar até uns com os outros, que deve ser também verdadeiro sempre para que seja um relacionamento edificante. Então, a chamada da palavra para você nesta noite, no meio desta semana, é relacione-se na verdade. Relacione-se na verdade, meu irmão. No seu andar pelo mundo, com as pessoas, no meio dos parentes, na sua vida familiar, na sua casa, com o seu cônjuge, na sua vida profissional, na sua vida com a igreja. Relacione-se na verdade. Esta é a riqueza da vida, é isto que torna a vida edificante, quando nos relacionamos na verdade. Comunique-se então sabiamente. Relacionar na verdade vai nos encaminhar para uma comunicação sábia. No concluir da carta, no fechar dela, no despedir, ele diz: tenho muito que lhes escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve e então conversaremos face a face. Versos 13 e 14. O que é que ele vai conversar? Bem, há um problema na igreja e ele está tratando com Gaio à distância, para que Gaio ajude a tratar esse problema, e particularmente o líder do problema, que é Diótrefes, que quer ser o mais importante entre todos na igreja, e causa problema e resiste à autoridade apostólica. Então, ao tratar com Gaio, quando ele estiver lá face a face, talvez ele vai tratar com Gaio sobre a confrontação de Diótrefes, porque ele diz no verso 10, portanto, se eu for, chamarei a atenção dele, do Diótrefes, para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Ele vai visitar aquela igreja, vai visitar Gaio, e vai haver essa confrontação. Talvez a abordagem dele na conversa com Gaio vai tratar dessa confrontação e vai ter a conversa com Diótrefes. Mas também, certamente, haverá a palavra de encorajamento. Encorajamento para Gaio, para continuar na fé, como ele sempre faz nas suas cartas, trazendo encorajamento. Então, as abordagens da comunicação, às vezes temos que confrontar a mentira se estamos andando na verdade. Temos que confrontar a falsidade. João ensina que faça isso sempre em amor, mas amar não é abandonar a verdade. Alguns pensam que é. Eu amo, então não confronto. Não, amar é confrontar. Por isso que a educação cristã, filhos, deve ter essas duas coisas, o amor e a verdade, que vai exigir muitas vezes confrontação, correção.
mas também um encorajamento. Encorajamento. Gaio está caminhando bem, encorajá-lo a continuar. Também fazemos com os nossos filhos, fazemos com os nossos cônjuges, fazer com os nossos irmãos na igreja. Agora ele diz que ele vai vê-lo em breve. E, na verdade, aqui a expressão é ainda um pouquinho mais forte, é um advérbio imediatamente. Pouco tempo. Em pouco tempo estarei aí. Há na parte do João, aqui, em termos de comunicação sábia, diante da necessidade do encorajamento, a necessidade da confrontação, há essas necessidades, há uma atitude de João de não deixar para depois. O dia que der, eu vou ver, e você nunca age num relacionamento da verdade. E aí vai esquecendo, vai esfriando. Há um problema, preciso tratar. Há uma necessidade de encorajamento, preciso fazer isto. O tempo certo, mas certamente ele procura o momento adequado, o momento apropriado. Relacionar sabiamente envolve este saber o tempo, a hora, preparar o tempo. Ele escreve a Gaio e ele pede para que Gaio comunique aos outros na igreja em saudação. Então há todo um preparativo aqui, o momento certo. Mas João é este marcado pela ação do dialogar. Ele diz que ele tinha muito o que escrever, porque ele está escrevendo a carta. Então ele se dispõe ao dialogar escrevendo. Ele se dispõe a relacionar escrevendo. Mas ele diz também, estarei aí em breve, conversaremos. Ele também estava pronto a se relacionar, dialogar pessoalmente, verbalmente. Porque nós encontramos aqui uma pessoa em João que em nada espelha aquela música que eu citei no início. Ele é alguém que quer colocar pontes em direção do próximo e dos irmãos e da igreja. Ele quer relacionar. Há uma disposição do diálogo, da conversa, e não do se fechar, do retrair. Há em você essa disposição de relacionamento, de diálogo? Ou você está mais parecido com a música, fechado em si mesmo? Você fala com seu cônjuge? Você tem disposição de conversar? Ou você está sempre cansado, fechado, achando que não é importante? Como é que está o relacionamento em termos da conversa em casa? A conversa com os filhos, a conversa com seus pais, como é que anda? Você tem, como João tem, toda essa disposição de dialogar, escrevendo e se propondo a conversar pessoalmente? Como é que está o seu dialogar, relacionar na igreja, na comunhão em Cristo? Há essa disposição? E mais, você tem conteúdo para dialogar, para conversar? Ou você está tão vazio espiritualmente e vivendo a vida de forma tão vazia que você não tem que colocar, e se você colocar serão sempre coisas banais, supérfluas. Você não tem uma estrutura espiritual para ir às questões, tratar, conversar as questões da vida necessária num nível que seja profundo à luz da verdade em Cristo. Esta comunicação sábia está em João aqui. Mas é interessante que ele disse: eu tinha muito a escrever, mas vou esperar para ir pessoalmente conversar. Fica subentendido aqui que ele está tratando com Gaio, procurando orientá-lo, encorajá-lo. Ele está pensando no problema de Diótrefes naquela igreja, e ele vai escrevendo, e aí ele tinha uma intenção e ele faz um repensar. Ele repensa não somente a intenção, que não mudou, mas a intenção agora se transfere para um outro meio, que não é a escrita, não é a carta, mas uma conversa pessoalmente. Nós temos que avaliar os meios. Nem todos os meios são adequados para todos os tipos de relacionamento e comunicação. Precisamos avaliar, então, as comunicações,
a adequação, temos que pensar no volume de material a ser tratado e a questão da complexidade. Talvez uma dessas duas coisas levou João a mudar da intenção de pôr tudo numa carta para na conversa pessoal. Você precisa se comunicar sabiamente, olhando o que precisa ser tratado e ver em que meio e que forma vai acontecer isto. Quantas vezes as pessoas, por exemplo, têm um assunto complexo para tratar e não vem o meio e a hora que é apropriado para aquilo e aí então não há uma tratativa adequada. Precisamos pensar no modo também. É algo que precisa, o modo que eu chamaria de expressivo, ou pode ser através do modo inexpressivo. Expressivo seria quando nós falamos face a face, como João se propõe a fazer. Inexpressivo é na escrita, por exemplo. Na escrita nós não aprendemos realmente as expressões da face da pessoa, como é que ela está realmente dando entonação, como é que ela está sentindo o que ela está falando, ou o que ela está ouvindo do que eu estou falando. Precisamos pensar, nós vamos nos comunicar, o assunto, como é que fica, cabe na fala ou cabe na escrita. Precisamos pensar na natureza, é um assunto de encorajamento ou de confronto. E aí isso tudo vai mudar a questão da adequação, do modo. E o meio, então, a distância para nós, para João também. João está aqui na mídia dos seus dias, papel e tinta. Nós temos ainda até hoje esse meio, essa mídia. Mas temos as eletrônicas, que João não tinha. Então temos que pensar. João estava à distância, ele entendeu que algumas coisas podiam ser tratadas à distância, escrevendo. Mas outras teriam que ser tratadas presencialmente. É preciso filtrar qual é o meio. Quanto erro nos nossos dias quando usa-se mídias para tratar questões que não cabem, que elas não são apropriadas. Mas enfim, comunicar-se sabiamente leva-nos a triar tudo isto, sermos sábios tantas vezes. O problema é que nós erramos aqui, no meio, no tipo, no que está envolvido. Temos até a intenção de tratar, mas vamos por caminhos errados. A mídia, nunca nos esqueçamos, as mídias eletrônicas têm limitações e são inadequadas. João entendia bem a diferença entre escrever e conversar pessoalmente. E eu e você precisamos despertar para isso. Geração nova, lembre-se disto. A mídia que nós temos hoje nos nossos celulares é muito rápida, dá uma agilidade de comunicação, mas ela é limitada, ela é inadequada para se tratar em geral as coisas mais profundas da vida. Pai não vai tentar educar seus filhos através do celular, mandando mensaginhas. A mídia é muito boa para se marcar encontros, talvez, comunicar algum dado, mandar uma palavra de encorajamento. Mas quando temos que ir a coisas maiores, como João sentiu, viu, entendeu, ou pessoalmente. A mídia, as pessoas erram, nós não sabemos exatamente o que eles estão pensando, qual é o impacto emocional deles, é superficial, algo profundo, é somente no face a face que realmente sabemos. Mesmo a mídia de vídeo não é como conversar presencialmente. Nunca se iluda porque foi em vídeo, a conversa é igual a ser presencial. Mesmo conferências de vídeo, não é igual ao presencial. Os estudos mostram isso e nós sabemos pela prática de vida. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tenho uma filha, neto, genro, morando em outro país. Com a facilidade que se tem hoje, conversamos com eles quase todos os dias. E tem dia até que conversamos mais de uma vez. Ótimo! Eu não preciso mais gastar dinheiro de avião para viajar, para estar com eles, porque agora tem a mídia. É a mesma coisa que o presencial. Certamente que não é.
continuaremos procurando nos visitar presencialmente. A conversa é outra. Tratar as coisas, relacionar, nos dar, lidar com questões profundas. Cuidado. Seja escrito na mídia, seja falado, na forma do telefone, seja no visual, através de mensagens de vídeo. Tudo isso é limitado. Não fique só nessas comunicações. E a maior parte das coisas, as coisas mais sérias da vida, não cabem aí. O relacional não cabe aí. Relacionar-se, na verdade, envolve essa comunicação sábia. Não se esqueça, o presencial é insubstituível. E verifique que você não está se consumindo no à distância, ao ponto de não ter interesse ou tempo para o presencial. Que ilusão. Dentro da mesma casa, as pessoas conversando através do telefone. O presencial sendo dispensado, a riqueza dele, para ficar numa comunicação bem limitada e inadequada. O convívio com a igreja jamais pode ficar na comunicação à distância, eletrônica. Tem que ser presencial. O presencial é insubstituível. Vou vê-lo em breve, Gai. Eu poderia escrever, mas não vou escrever. Eu vou aí. Ah, João, relacionando na verdade, em verdade em Cristo, com essa comunicação sábia. Então, relacionar-se na verdade, essa comunicação sábia, que sempre expressa consideração. Expressar a consideração. A consideração demais, com pouca expressão. Nós ficamos nós tornamos pessoas de grande consideração para com o cônjuge, para com os filhos, para com os pais, grande consideração para com os irmãos da igreja, mas na teoria isso não chega depois à prática. A expressão, se você considera, expressa. É preciso dizer, os amigos daqui, diz o verso 15, lhes enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. Você percebe aqui, lá está João, onde ele está, e ali, talvez companheiros dele, da equipe dele apostólica, talvez membros da igreja onde ele está. E esses irmãos não vão poder ir a Gaio e à igreja de Gaio. Mas João está escrevendo. E eles olham para João e dizem, João, envia saudações para eles. Expresse para eles a nossa consideração por eles. E João diz, saúde os amigos daí, um por um. Toda consideração, saindo de dentro para fora, deixando de ser uma teoria para ser uma prática, uma vivência, saudando, parando para pensar, saudar o outro, considerar o outro, reconhecer o outro. Ele não é invisível. Eu considero muito, eu amo, eu tenho uma apreciação muito grande, e ninguém sabe disso aí, se é verdade, está tudo escondido. É interessante que ele entra com a palavra amigos aqui, para se referir ao relacionamento entre os irmãos na igreja, entre os discípulos de Cristo. Amigos. Mas não se esqueça, o contexto todo aqui. Esse amigos tem uma qualificação que distingue o uso da palavra amigos em outros ambientes e relacionamentos. Aqui são amigos em Cristo, ou na verdade. É uma amizade diferente, totalmente diferente. Certamente João está trazendo e lembrando palavras do Senhor Jesus Cristo no Evangelho dele, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, verso 15. Jesus diz o que? Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso,
Jesus diz: eu os tenho chamado amigos. Eu os tenho chamado amigos. Sim, Jesus Cristo é Senhor e continua a ser Senhor. E também Ele é alguém que pode ser chamado de amigo e nos chama de amigos. E aí João, então, certamente entende que esse termo, ser compreendido, que ganha uma nova dimensão em Cristo, na comunhão em Cristo, ele é um termo apropriado. Amigos, mas amigos em Cristo, amigos na verdade. Essa consideração toda, somos amigos porque nós estamos em Cristo. Essa interação toda à distância, porque a distância é viável no momento. Os amigos daqui enviam saudações. Eles não podem ir, então vamos fazer o que dá, porque não é possível ir. No momento há uma carta indo. Não vamos perder a oportunidade. Saudações a vocês, saudações a vocês. E podemos usar todos os nossos tipos de comunicação, quando não é viável uma, que é melhor, como a presencial, usar a outra. Quantas vezes não podemos passar pela casa de alguém para dizer que estamos orando por ela, mas podemos mandar uma mensagem pelo celular. Aquela comunicação melhor e possível devemos fazer, sempre interagindo, porque somos amigos em Cristo, amigos na verdade. Mas note aqui a questão da coletividade e da individualidade. Essas são as duas dimensões que é uma dos desafios filosóficos que a humanidade tenta resolver. E o pêndulo às vezes vai tanto para a coletividade e o coletivismo que mata o individualismo, aquilo que o indivíduo é em si, distinto. E às vezes vai tanto para o individualismo que todos se tornam egocêntricos, e quem sabe todos se tornam igual à música que eu já citei. E aí não há nenhuma coletividade, nenhuma ideia de comunhão e comunidade. No cristianismo há um equilíbrio perfeito destas coisas. Cristo é o meio, é aquele que pode trazer essas duas dimensões em equilíbrio. Deus nos criou como somos, na nossa individualidade, a imagem e semelhança de Deus. E eu sou uma criatura única, e você também, de Deus. E não há ninguém igual a nós, a nenhum de nós individualmente. Ao mesmo tempo, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, então com a capacidade de nos relacionarmos e chegarmos à coletividade, à comunhão. Então, se João está tratando de irmãos em grupos, irmãos daqui, os amigos daqui, melhor dizendo, envia saudações, saúde os amigos daí, plural, amigos, toda a igreja, grupo. Mas ele acrescenta, um por um. O fato de haver a coletividade dos amigos, a igreja, dos amigos em Cristo, não deve eliminar das nossas vidas também o nosso reconhecer e considerar os irmãos individualmente. Não adianta só amar por atacado. Temos que amar no varejo também. Temos que considerar no varejo, expressar a consideração no varejo. Ainda no Evangelho de João, ou melhor, no Evangelho de João de novo, no capítulo 10, verso 3, Jesus Cristo, naquele capítulo, faz o discurso, o sermão do bom pastor. E João então registra essas palavras de Jesus: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então as ovelhas estão no aprisco, fechado, e chega o pastor. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus vai dizer que o ladrão não entra pela porta, ele pula, não é? Um muro, o que for lá. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, ele é o pastor. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Os pastores, onde há pastores de ovelha, lá no Oriente, Israel, é interessante, as ovelhas reconhecem a voz do pastor quando chama. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz.
Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Há um chamado geral para o rebanho, mas há também um nome que ele dá para cada um. E aí, então, João escrevendo agora esta carta, a terceira de João, saúde os amigos aí, um por um. Nome por nome seria mais literalmente a tradução. Nome por nome. Sim, nós somos um corpo, mas cada um é um e precisa ser considerado nas minhas expressões. Relacione-se na verdade, assim também com seus filhos. Cada um é uma criação de Deus. Com seus pais a mesma coisa, com seu cônjuge. Relacione-se na verdade, expressando a consideração, então interagindo na paz. A saudação final, encerrando a carta, João diz o quê? A paz, Gaio, seja com você. A paz seja com você. O que João está falando, e que essa paz que João está citando aqui, a paz na verdade de Cristo, na verdade do Evangelho, é distinto de mera quietude, é distinto de mero desejo, é distinto de mera formalidade. Não, precisa dizer alguma coisa para terminar? A paz seja com você. É um protocolo social que a gente repete a toda hora. Não, não é isso. Paz, a palavra do grego que ele escreve aqui, Irene, que é uma tradução do hebraico shalom. Lembrando, João é judeu. Ele está fora de Israel, ele está lá na Ásia Menor, onde Deus o levou como apóstolo para cuidar das igrejas ali. Mas ele é judeu. E ainda que escrevendo na língua grega, ele está pensando de forma cristã, nos valores de Cristo, na verdade de Cristo. E sabemos pelas Escrituras e outros textos, até o apóstolo Paulo, que a comunhão cristã, a comunhão em Cristo, se apropriou, na verdade o próprio Jesus Cristo se apropriou desse termo judaico shalom, e deu a ele todo um significado em Cristo mesmo, na verdade em Cristo. Para os judeus, shalom é esse bem-estar holístico, que seja então a paz com você. Shalom para você ao sair para a vida. O seu todo esteja bem. Mas agora em Cristo, quando os crentes passam a usar a palavra shalom, e o próprio Jesus Cristo usa, shalom, esse bem-estar, é encontrado somente em Cristo. E quando os crentes dizem shalom, isto é, que em Cristo você esteja bem, e com Ele você possa ir. A saudação cristã que nós usamos, que é do Novo Testamento, nos nossos cultos, é graça e paz. Não é paz, então, como quietude, um mero desejo, mas o que eu tenho de melhor para lhe dar é que você possa ir e ter a paz em Cristo e com Cristo. Melhor de qualquer outra coisa. Mesmo que o material não seja dos melhores momentos, mas nada como estar na paz em Cristo. Então, há esse interagir aqui na paz. E a paz seja com você, Gaio. Interagir na paz em Cristo. Portanto, é paz na verdade e não paz à custa da verdade. Quantos querem ter paz eliminando a verdade? Não, é paz na verdade. O bem maior, então, entre o povo de Deus, os discípulos de Cristo, entre João e Gaio, o bem maior é Cristo. A grande conexão
é a paz comum em Cristo. De novo, no Evangelho de João, capítulo 14, no capítulo 20, também verso 19, aparece ali Jesus Cristo falando sobre a paz, mas em João 14, 27, o que é que Jesus diz aos seus discípulos na noite antes da sua traição? Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração e nem tenham medo. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. A minha paz lhes dou. Não é a paz que nós produzimos. Não é a paz que vem do poder das ciências, das negociações humanas. É a paz que é de Cristo e que só Ele pode conceder e só nele encontramos. Aquele encontro com Deus que acontece nele, finalmente sabemos que tudo está em ordem entre nós e Deus através de Cristo, da sua graça, apesar de quem somos, e podemos deitar e dormir em paz. E aí, por experimentar essa mesma paz, nós interagimos nela. E nós interagimos nos estimulando a ela, nos encorajando a ela, orando para que ela habite na vida dos nossos irmãos, uma interação toda na paz. Essa paz de Deus que quando está em nós, nos dá uma condição que transcende o momento. Paulo, o apóstolo, também escreve em Filipenses 4:7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração, o íntimo de vocês e a mente de vocês em Cristo Jesus. Manterá nossa sanidade e nosso ponto de equilíbrio e descanso no meio das situações. Escrevendo à igreja em Colossos, o apóstolo Paulo ainda em Colossenses 3,15 diz que a paz de Cristo seja o juiz, o árbitro em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um corpo. Em Filipenses ele diz, a paz que excede entendimento guardará o coração, isto é, estando em nós, haverá de ser a nossa força diante das tribulações que o mundo traz. Mas essa paz também atua como um árbitro entre nós, propiciando então que venhamos a ter esse relacionamento na verdade. Que a paz de Cristo seja o juiz, o árbitro em seus corações, visto que vocês, todos nós, vocês foram chamados para viver em paz. Cristo pode trazer o relacionamento, na verdade, ao seu casamento, à sua vida familiar, à sua vida com a igreja. Trazendo a paz de Deus ao seu coração, que há de nortear todo o seu relacionamento. Que Deus se fortaleça no relacionamento da verdade. Nesses dias, quando a ruptura entre os seres humanos acontece cada vez mais, a alienação é cada vez maior, a mídia produz isto, tão perto, falando tanto por telefone, celular, e tão distantes, isolados e deprimidos. Que possamos ouvir a palavra de Deus e você possa estar nesse relacionamento na verdade em Cristo. E a sua vida será edificada e enriquecida como nada mais pode fazer. Que Deus leve você, os seus e a nossa igreja a um relacionamento na verdade cada vez mais profundo. Vamos orar.